ficar atento como que está a Ásia, né? E, cara, 95% das vezes, ele vai fazer exatamente aquilo. Isso aí. Porque ele precisa responder daquela forma para buscar a liquidez necessária, para se posicionar, para aí sim buscar a direção do dia. Não tem outra coisa para ser feita. O mercado não é aleatório. Beleza? É. Então, esse Bom Dia Academia é justamente isso. Esse Morning Call. Agora, vou passar para o Léo, para ele explicar como é que ele faz a parada toda. Sim. Toda bala. Pessoal, eu sempre comento, o pregão é eletrônico, está no seu computador, mas não é um videogame, né? É economia real. Ali é um reflexo do preço oscilando em virtude da economia real. Então, ali tem muito interesse, né, de players grandes, e estão ali atuando para defender suas posições. São posições que não é como nós, né? A gente abre uma operação aqui e já fecha logo ali. Não, né? Eles não trabalham dessa forma. E a gente precisa entender o interesse deles na hora de movimentar os preços. Mas antes do gráfico, tudo começa com essa leitura de sentimento que a gente estava falando. Então, a gente faz análise dos principais índices da Ásia, né? Principalmente os índices que têm relação com as nossas empresas aqui, né? Então, Vale tem 16% do peso da carteira teórica da B3. O índice futuro que você opera é um contrato futuro de quanto pode estar o Ibovespa daqui a X tempo. E aí você vai ficar atento como que está o cliente da Vale, o índice, né, que tem uma atuação das empresas que são clientes da Vale. Esse é um ponto. Então você vê a seção asiática. Depois a gente vai trabalhar Europa. A gente vai ver quais são os principais índices da Europa, como eles estão atuando. A gente também vai ficar atento ao calendário econômico, dos dados econômicos que movem a Europa. A gente vai ficar atento a outras commodities, né, como o petróleo. O petróleo tem esse poder de moeda corrente no planeta e a gente está vendo aí, gente, vocês estão no supermercado do seu bairro, até lá no posto de gasolina do Felipe, lá no Texas, a gente tem uma pressão inflacionária no mundo inteiro, né? E essa pressão inflacionária a gente está acompanhando, e head de inflação é commodity, né, Filipão? Head de inflação é commodity. Então a gente fica atento a essas coisas e vê como essas empresas vão sofrer impacto na hora que elas abrirem as ações aqui. E tem os horários, a gente tem o futuro abre 1 hora antes, mas a gente tem a abertura do mercado à vista. A gente vai ficar de olho no leilão dessas empresas que movem o índice, que estão com os commodities, suas commodities bem puxadas, bem esticadas. Já estavam antes com essa questão da guerra, do conflito da Ucrânia, então isso puxou muito mais. Ontem eu fiz a abertura de mercado com o pessoal e mostrei para eles a estrutura que estava sendo montada no DXY, a estrutura que foi montada no ouro, né? O ouro é um ativo de proteção, então quando a gente vê a diminuição de posições no ouro, a gente entende que o mercado está mais propício ao risco. Então, se está mais propício ao risco, vai atuar de forma mais intensa na compra de alguns ativos. Então, a gente monitora todos esses ativos para a gente entender e ver isso acontecendo no índice, né? Eu, por exemplo, eu raramente opero antes da abertura da vista. Raramente. Eu vejo a situação. Nós temos o Tiãozinho. Pô, o Bruno outro dia, cara, deu 1.200 pontos no Tião. Pegou a venda lá no topo e veio descascando, veio trazendo 1.200 pontos no Tião. O Tião é uma operação que a gente faz, pessoal, de volatilidade. Posso falar, filho? Pode. De volatilidade em cima da VWAP. Então você está ali ligado ao fluxo, ligado ao sentimento de mercado, e você vai pegar uma brechinha ali que ele oscila para um lado ou para o outro. Take rápido, sai bacana. Bruno ali, ó, na leitura do fluxo, ó, o player tá pesando, tá levando, não deu para sair da operação. Levou 1.200 pontos nessa brincadeira. Entendeu? Então, aí eu evito essa operação, mas eu opero depois das 10 horas, já fico atento ali os 10 minutinhos antes do leilão dos principais ativos, já vejo qual é a intenção dos players, dou uma olhadinha de como está montado o book desses ativos, né? Por exemplo, ontem eu fiz um day trade em Vale, estava para fazer minhas operações no mercado americano, esperando dar 11h30 da abertura do mercado americano, vi a possibilidade de operação na Vale, acabei que eu fiquei 4 horas, peguei o movimento todo, ela abriu com um gap passo de alta, veio testar fundos, e aí tinha um player comprando absolutamente tudo, eu falei, vou junto, e fui, passei 4 horas na operação, mas beleza, esse é o ruim do day trade de ação, né, mas foi massa. Você não consegue sair, né? Foi massa. E assim, foi uma operação toda de contexto. Claro, a gente vai para o gráfico para tentar enxergar tecnicamente aquilo que está desenhado no contexto. Se não tiver, isso não pode me dar viés. Isso é muito importante, falo sempre para os alunos. Não pode se deixar levar como viés e tal. Eu tenho que ver essa conjuntura realmente se concretizando no gráfico. Tá? Isso é muito importante.
Tá? E entender essa questão de zonas de liquidez e como é que esses players vão balançar o gráfico para conseguir liquidez. Se você tivesse que negociar 5 mil contratos a cada 5 minutos sem deslocar o preço e você não ter um preço médio bacana, um preço ideal para você no final do dia, como é que você faria? Como é que você faria para você comprar ou vender tudo que você precisa dentro daquele preço ideal que você almeja? Essa é a pergunta. Eu não consigo esconder minha cara de orgulho, né? Hã? Eu não consigo esconder minha cara de satisfação e de orgulho de vocês falando isso. Sabe? Pois é. Bruno, Danilo, Fabiola. Zé, e ó, só para a galera entender, eu tinha um pub, sempre trabalhei com música, minha formação é na área de música, trabalhei com hotelaria, sou de outro ramo. A pandemia me fez cair aqui e eu sou grato todos os dias por isso, cara. E eu aprendi tudo aqui dentro. Estudei muito, todo dia, toda hora, e vamos para cima. E sempre motivado por vocês. Cara, foi uma experiência, uma das melhores da minha vida. Galera, tudo que ele tá falando aí, eu não consigo esconder minha cara de satisfação, né, galera? Vocês estão vendo aí a cara de orgulho para caralho. O cara manda muito bem, mano. E manda mesmo. A galera aqui manda muito bem. Os alunos sabem disso aí, ó. Ficaram falando, Léo é fera. É isso aí mesmo, ele é fera mesmo. Tudo isso aí que ele tá falando, pessoal, essas relações e correlações, tem lá no PDFzinho. Ele botou lá, descritinho para vocês lá, bonitinho. Olha que legal. Tem um guia, eu fiz um guiazinho básico. Lógico, a galera do curso tem muito mais detalhes. O que esperar de cada abertura, um gap de 1.000 pontos, um gap de 500, mercado neutro, tem muito mais detalhes dentro do curso. Mas aquele ali é um guia básico para você começar a entender qual é o tipo de análise que é feito antes do mercado abrir. Olha o que vocês vão receber, galera. Vocês vão receber um negócio na mão de vocês, que Léo produziu, detalhadozinho ali, com essas correlações falando ali. Isso aí, cara, eu duvido que tenha em algum outro lugar no Brasil. Pouco provável. Pode até ser que tenha parecido, tá? Mas com essa exatidão e com essa relação toda, eu acho muito provável que vocês não achem. E, cara, vocês vão receber de graça, tá? Então, agradeçam ao Léo. Quero pedir para vocês aí no chat, inclusive, de verdade, agradeçam ao Léo, porque foi ele que fez, a ideia foi dele, inclusive, o roteiro dessa live foi dele, o PDF foi ele que fez, ele que deu a ideia, tudo foi ele, cara, ele que trouxe. Então, Dan também é sinistro. O cara tem um carinho pelo Dan imenso, pela história toda. Mas enfim. Então, galera, tudo isso aí que vocês veem o Léo fazer é como o institucional começa o dia. Tá? Não se começa o dia sem isso. Aí o cara fala assim, pô, Léo, mas o que mais? Cara, muito mais coisa. Então vocês vão ver lá, por exemplo, tem VIX na tela. Pô, mas o que é VIX? Né? VIX é índice de volatilidade. Então, dependendo da variação do VIX em relação aos ativos aos ativos futuros, aos índices futuros, ele tem uma relação, né, uma correlação negativa com os índices principalmente. Isso aí dá um pouco de sentimento do mercado para saber quando os players estão perdendo o apetite pelo risco ou aumentando o apetite pelo risco. E aquilo tem um impacto no VIX primeiro para depois ter um impacto no índice, ou ao contrário, ou pode impactar. De repente às vezes você vê o cara tirando posição dos índices e abrindo posição no VIX. Isso. Às vezes você vê o cara, olha só para você ver, essa semana eu conversei conjunto sobre isso, Leozão. Teve um dia lá, até postei no Instagram da academia um áudio que o Júnior tinha mandado para mim, falando que era uma resposta que eu tinha comentado com ele, ele me respondeu. Ainda falando assim, cara, mas é óbvio, dava para você ver pela relação, pela volatilidade média, pela distorção da volatilidade média entre o VIX e o S&P, dava para ver que os caras estavam, eles ainda estavam no VIX, né, segurando a posição, mas já estavam subindo a posição para os futuros. E quando ele tirasse essa posição inteira, quem ia sobrar era só o market maker. O market maker ia ter que fazer o ativo, né? Ter que puxar o ativo. Tomar o ativo. E quando o cara desloca, quando ele sai de um e vai para o outro, como é que ele destrava essa carteira? Ele tem que comprar o ativo. E o ativo que ele tem que comprar é o futuro. Então ele carrega o futuro, o market maker está ali, o market maker faz a função da pressão no ativo. E aí você vê pela distância da relação ali. E o Júnior ainda comentou isso no vídeo, no áudio, se eu não estou enganado, por exemplo, assim, mas sei lá, o VIX está com uma certa variação, mas o S&P não acompanhou, ou vice-versa, eu não lembro agora direitinho, mas não acompanhou. E era meio lógico, né? Porque, cara, então, peraí, né? Às vezes, igual eu comentei com a gente naquela reunião da gente semana passada, né, o negócio do ouro, às vezes, você vê o ouro puxar uma queda longa no preço, aí você vê, aliás, um exemplo, né? Às vezes você vê o ouro puxar uma queda longa no preço, você fala, os caras estão saindo, montando posição em outro lugar. Ou às vezes o contrário, né? Você vê o ouro puxando uma posição longa no preço, assim, ó, longa demais, né? Aí, de repente, ele cai em um dia, igual aconteceu semana passada, ele cai de uma vez. Pá! Esse cair de uma vez, todo mundo... E aí, os índices também estão caindo. Aí
dá um curto-circuito. Falou, pô, peraí, como assim os dois estão... O ouro não cai, o índice não tem que subir, porque na verdade o ouro é um ativo de proteção? Depende. Porque se aquilo for muito rápido, uma queda muito brusca no intraday, semana passada era o quê? Vencimento de opções. Se o cara tá tomando short squeeze ali, ele faz o quê? Ele saca a posição dele do ouro para cobrir conta. Exato. Nas posições de derivativo. O ouro vai puxar junto com a bolsa, ele vai cair junto. Mas ele cai ali rápido para fechar as posições e começa a retomar e a bolsa continua caindo. É isso. Então, fazer esse emaranhado de informações ter sentido, é isso que a gente faz quando a gente começa o dia. E aí, antes da gente começar o dia, que é o Bom Dia Academia, que aí sim, acabou o Bom Dia Academia, a gente abre a sala. E aí, abriu a sala, aí a gente tem todo esse viés para falar, cara, o dia hoje, né, tem um viés mais altista ou mais baixista, ou o viés é neutro, e baseado nesse viés, nessa resposta, a gente diz, cara, então, o mercado pode se movimentar assim, 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 ou assim, 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 baseado nessa informação toda. Por quê? Porque, cara, o mercado tá vindo, acontecendo a madrugada inteira. Sim. Os futuros do mundo inteiro, a maioria dos futuros do mundo inteiro não fecham iguais aos nossos. Igual ao nosso índice futuro. Exato, exato. Inclusive, em relação a isso, por exemplo, existe um outro ativo de segurança. Eu nunca vi ninguém falar disso aqui no Brasil. Vou soltar. Pode falar. O SDJPY, Bolsa Americana fechada à noite, tem um novo bombardeio lá na Ucrânia, você vai ver a galera tomando o JPY, todo mundo enchendo a mão no iene. JPY é moeda japonesa, tá, pessoal? Porque tá no contraturno, tá lá do outro lado do planeta, é uma moeda superavitária historicamente, é um ativo de proteção, você vai ganhar na valorização daquela moeda e aí vai compensar o possível gap de abertura de baixa da bolsa que você está posicionado. Né? Eu nunca vi ninguém falar isso aqui. Pois é, William, e os bondes, mas olha só, é o que o Léo tá falando, se o seu mercado tá fechado, você não tem como ir nos bondes. Você não tem o que fazer, cara. Como é que você protege isso? Você tem que ir para a sessão oposta e fazer o hedge na sessão oposta. Exatamente. Então, olha, você vê o nível que o institucional trabalha. O institucional, às vezes, ele está operando uma sessão e redeando em outra sessão. Exato. Ele está operando a Bolsa Americana e está redeando lá no Japão. Porque é assim que o institucional trabalha, galera. Porque se o mercado está fechado, não tem como ele... Eu entendi sua pergunta, William, e faz sentido. Realmente, ele falou, não, cara, e os bondes? Faz sentido, William. Só que eu aproveitei sua pergunta muito bem, sua deixa muito bem colocada, inclusive, vou te pedir permissão para usar ela como exemplo, para falar justamente isso que o Léo está trazendo. Cara, se agora está tudo fechado aqui, eu tenho que ter uma contraposição em uma sessão oposta, porque senão não tem como redear isso. Aí o cara tem que olhar o quê? Se você não olhar o futuro da paridade, o Forex, o Forward, ou Foreign Exchange, que é o quê? É o futuro de câmbio da outra sessão, como é que você vai saber que esse cara tá redeando lá? Porque, cara, olha só pra você ver a lógica. O Léo trouxe muito bem colocado, isso aí é conteúdo interno, mas hoje tá liberado. Olha só, você vai me ver aí, porque eu fico aqui doido pra falar um monte. Eu também, pô, mas não, tem coisa que não dá, né? Mas fica louco pra soltar claro, até porque a gente tem que ser justo com os alunos, né? De quem fez todo o esforço pra estar aqui com a gente. Óbvio. Olha só a lógica que o Léo trouxe aí pra vocês verem que importante que é entender esse cenário, tá? Cara, às vezes eu tô olhando aqui os futuros americanos que não fecham só por meia hora ali por halt, mas para dar o ajuste e depois abre de novo. E eu não tô vendo muita coisa aqui, não tô vendo muita coisa do VIX, tem uma certa distorçãozinha, tá pesando. Aí, às vezes, eu vou olhar a moeda lá e é muito cedo, eu vejo que os caras estão travados pesados lá no Japão. Uai, peraí, o que tá acontecendo então? Isso passa despercebido com a galera. Muito. Você tem uma média de variação. Tá dentro daquela média de variação, beleza. Está acima da variação média, pô, o JPY varia aí de 0,10%. Pô, tá 1%? Como assim? 10 vezes mais. Entendeu? Aí você pergunta assim, que é a pergunta que a gente faz o tempo todo, né, Léo? Se eu fosse um grande player, o que eu faria? Isso aí. É assim que a gente pensa, galera. O tempo todo. Na sala a gente fala, nos grupos a gente fala, cara, pensa se eu fosse um grande player, como é que eu faria? Aí você pensa assim, cara, por quê? Que esses caras estão pesados demais numa sessão oposta, sendo que a sessão daqui nem abriu. Porque a gente fica num gap, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, a gente fica num gap temporal que sessão asiática abriu, fechou, sessão europeia abriu, fechou, tá fechando no finalzinho,